Um tema que tem sido cada vez mais evidenciado, tanto no mundo religioso, como também no mundo no mundo secular, que a gente chama assim, né? Que não considera tanto os princípios da palavra de Deus. Nós vamos considerar a importância de nós estarmos equilibrados mentalmente, para assim também podermos experimentar um equilíbrio espiritual. Ao longo da mensagem, nós vamos conversando um pouquinho sobre isso, para entender o que a palavra de Deus traz para nós sobre esse assunto. O que a palavra de Deus traz de mensagem para nós sobre esse assunto? E aí eu quero te convidar, inicialmente, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6. Evangelho de São Mateus, no capítulo 6. Nós vamos conversar sobre um problema vivido por muitas pessoas, e esse problema tem também invadido a nossa comunidade cristã e tem dificultado o nosso relacionamento com Deus. Mateus capítulo 6, antes de lermos, eu te convido a mais uma vez orarmos ao Senhor para que o Espírito Santo nos acompanhe no estudo da palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa neste momento, em liberdade, para louvar o teu nome, para estudar a tua palavra e ouvir os teus ensinamentos para cada um de nós. Pedimos que o teu Espírito Santo continue aqui neste lugar, abençoando a todos os irmãos, as nossas famílias, a nossa vizinhança. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, nós lemos um trecho extraído do Sermão do Monte que Jesus apresentou, e você, se voltar a sua Bíblia aí um pouquinho, no início do capítulo 5, vai perceber que Jesus ele começa falando do Sermão do Monte, ensinando várias coisas aos seus discípulos e à sua audiência naquele momento. E aí, ao chegar no verso 25, assim dividido na Bíblia, ele começa a tratar sobre a ansiosa solicitude pela vida. Então, nós vamos discutir um pouco sobre isso. A Bíblia diz o seguinte, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Isso Jesus pergunta e Jesus diz, observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem mais do que as aves? E qual de vós, por mais ansioso ou por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Jesus disse, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Verso 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essas foram palavras de Jesus para os seus discípulos, para uma multidão que o ouvia, que estava deveras preocupada demais com algumas coisas que são importantes para a vida. A Bíblia traz aqui
Jesus usa o exemplo do vestuário, usa o exemplo da comida, que são necessidades básicas do ser humano. Mas Jesus faz questão de enfatizar que isso não é o mais importante. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nesse sermão, Jesus ele faz uma reconstrução de vários significados, de alguns conceitos que tanto a comunidade religiosa daquela época, como a sociedade em geral possuíam, daquilo que de fato importava para se tornar ou para se credenciar como cidadão do céu. É nesse sermão que Jesus chama os seus discípulos de sal da terra e de luz do mundo, é que ele reforça a importância do cumprimento da lei. Jesus disse que ele não veio para mudar a lei, mas veio para cumprir a lei, Mateus 5,17. Jesus ele amplia o entendimento sobre aquilo que foi dito aos antigos, sobre o adultério, os juramentos, a vingança, o amor ao próximo, sobre a prática da justiça, de como se deve dar esmolas. É nesse sermão também que Jesus ensina aos seus discípulos a orar. A oração do Pai Nosso está contida nesse sermão. Jesus ele fala também, orienta os seus discípulos como que eles devem jejuar, como que eles devem lidar com as riquezas terrenas. Jesus enfatiza a importância de acumular tesouros no céu, não na terra. Jesus ele fala sobre a dualidade e o antagonismo que existe entre a luz e as trevas, que é impossível servir a dois senhores. E aí ele fala então sobre essa ansiosa solicitude pela vida. Quando Jesus fala sobre isso, ele tem, repetindo, a intenção de enfatizar para os seus discípulos, seus seguidores e para nós hoje, aquilo que é importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Buscar a Deus em primeiro lugar. Existem alguns problemas emocionais que têm dificultado a igreja, os cristãos, a experimentarem essa oportunidade ou esse privilégio de colocar Jesus em primeiro lugar nas suas vidas. Basicamente, 3 grandes problemas mentais ou emocionais, assim nós podemos definir, têm assolado a humanidade nos últimos tempos. E nós vamos definir brevemente cada um deles e tratar especificamente sobre um. Esses 3 grandes problemas são a depressão, o estresse e a ansiedade. Talvez você conheça alguém que sofre de alguns desses problemas, da depressão, do estresse ou da ansiedade. Definindo depressão de uma maneira fácil, para que nós compreendamos adequadamente, um autor ele definiu a depressão como um excesso de passado na vida da pessoa. A pessoa em depressão, ela fica muito presa àquilo que aconteceu, e aquilo que aconteceu a impede de progredir em busca de uma solução ou em busca dos seus próprios objetivos de vida. É um problema complexo, que carece muito de oração e também de ajuda profissional, para que as pessoas então tenham a sua saúde mental recobrada ou restabelecida e assim continuem na sua jornada e também na jornada cristã. Um outro problema é o problema do estresse, que esse mesmo autor, Julian Melgoza, ele definiu como um excesso de presente. Uma pessoa estressada é aquela que vive intensamente o presente. Ela não consegue, por vezes, refletir que se esperar um pouquinho as coisas vão acontecer bem, ou se olhar para trás e entender como que aconteceu no passado, também vai sentir uma segurança para prosseguir. Você conhece alguém que é estressado? Alguém que vive intensamente no presente? Isso, por vezes, atrapalha também o relacionamento dessas pessoas ou o nosso relacionamento com Deus. E um outro problema, que aí esse nós vamos demorar um pouquinho as nossas reflexões nessa noite, é a ansiedade. A ansiedade, definida por esse autor, é um excesso de futuro. Depressão, um excesso de passado. O estresse, um excesso de presente. E a ansiedade, um excesso de futuro. O que seria ansiedade, então? Ansiedade é aquela condição em que a pessoa ela vive extremamente preocupada com aquilo que vai acontecer.
há um conceito que diz que a ansiedade ela é uma preocupação intensa, excessiva, persistente, que pode causar medo em situações cotidianas, situações normais do dia a dia. É um estado emocional caracterizado por sentimentos de tensão, preocupação desequilibrada e alta frequência de pensamentos ruins, pensamentos negativos. Talvez você conheça alguém que sofre também algum tipo de transtorno de ansiedade ou que sofra de ansiedade. Alguns num grau moderado, outros num grau mais complexo. Conhecem pessoas que já estão preocupadas com o que vai acontecer daqui a alguns dias e essa preocupação os impede ou as impede de viver o dia a dia com a sua família, de viver o dia a dia com os seus amigos, com seus familiares, e impede, inclusive, de viver a plenitude do relacionamento com Deus. E aí, no texto bíblico que nós lemos, nas primeiras palavras de Jesus, ele disse o seguinte, Mateus 6:25, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Esse é um grande problema que nós temos enfrentado. A ansiedade ela é causada por uma série de coisas. Pode ser causada por uma pressão excessiva no trabalho, uma crítica inesperada, um sentimento de que nós somos indesejados ou não somos bem-vindos em algum lugar, não somos amados, uma preocupação com a saúde ou até mesmo com o estado financeiro. Vários problemas do dia a dia que trazem essa condição, uma condição de ansiedade. E alguns sintomas psicológicos e físicos, eles são apresentados por pessoas que sofrem desse mal. É uma pessoa que constantemente anda em tensão, nervosa. Uma pessoa que, por vezes, fica com as mãos suadas, sente calafrios, náuseas. Ela fica exageradamente preocupada com o amanhã. Fica também sem controle sobre os seus pensamentos. Então, uma pessoa que sofre. O que a Bíblia diz sobre isso? Aí abra sua Bíblia, portanto, agora no livro do sábio Salomão, Provérbios no capítulo 12. Provérbios capítulo 12, no verso 25. A Bíblia diz o seguinte: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A palavra do Senhor já nos demonstra aqui que a ansiedade é um problema. Ela tem a possibilidade e a capacidade de abater o ser humano. Mas a própria Bíblia diz que uma boa palavra nos alegra, ou alegra a pessoa que sofre de ansiedade. Esse é um problema recorrente em nosso país. Em 2019, cerca de 5 anos atrás, foi feita uma pesquisa pela Organização Mundial da Saúde, e veja que esse período a gente costuma chamar de período pré-pandemia, 2019, né? Foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa ficou concluído que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Cerca de 10% da população brasileira sofre algum tipo de transtorno de ansiedade. Essa pesquisa foi realizada pela Organização Mundial de Saúde e foi publicada na revista Exame no mês de junho de 2019. E veja, se o nosso país sofre com esse problema, certamente dentro da nossa igreja nós temos pessoas que também passam por esse tipo de problema. E a palavra do Senhor, nós relembramos, nos diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, o próprio Jesus diz. Mas, diante desse problema, que a própria irmã White, escrevendo no livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 48, ela disse o seguinte: desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, sentimento de culpa, desconfiança, tudo isso tende a consumir as forças vitais, a força da vida, levando à decadência e à morte. A ansiedade dentro desse problema. Diante de todo esse contexto de problemas que nós temos enfrentado, sobretudo com a ansiedade, o que a palavra do Senhor nos traz de resposta,
de proteção. Como que nós devemos lidar com essas adversidades, impedindo que elas atrapalhem a nossa comunhão com Deus? A Bíblia traz respostas para nós. E aí eu quero te convidar agora a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 6 e o verso 7. O apóstolo Paulo, escrevendo para uma igreja em construção, em desenvolvimento, em formação, ele repete as palavras de Jesus, dizendo, capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Para os problemas emocionais, problemas mentais que nós enfrentamos, a palavra do Senhor nos traz a segurança de que nós estaremos seguros e guardados pela paz de Deus que excede todo entendimento. E essa paz, ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Anteriormente, ele recomenda, ele orienta, seguindo as mesmas palavras de Jesus, dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque o apóstolo Paulo sabia que se as pessoas gastassem tempo se preocupando com aquilo que viria a acontecer, elas perderiam a oportunidade de experimentar um convívio diário e pleno com Jesus. Perderiam a oportunidade de desenvolver hábitos de comunhão diariamente com o Senhor, pois elas estariam presas ao futuro, àquilo que viria a acontecer. A mente humana é o canal de comunicação que o ser humano tem com Deus. Deus fala conosco de várias formas. Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso 1, a Bíblia diz que Deus, no passado, falou conosco de várias formas, por meio dos profetas. E Deus fala conosco também através da natureza, e Deus fala conosco através da sua palavra. Mas a forma mais maravilhosa que Deus escolheu para se comunicar conosco foi ter enviado o seu próprio Filho, Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, para revelar a glória de Deus, para revelar o caráter de Deus. Através da nossa mente, nós podemos manter conexão com o Senhor. Isso precisa estar claro. Porque se nós não cuidarmos da nossa mente, esse canal de comunicação com o céu, ele ficará obstruído, ficará poluído, ficará desequilibrado e não favorecerá o desenvolvimento da nossa espiritualidade, não favorecerá o fortalecimento da nossa comunhão com Deus. No livro Fundamentos da Educação Cristã, a irmã White escrevendo, ela disse o seguinte, a mente rege o homem inteiro. Todas as nossas ações, quer sejam boas, quer sejam más, têm origem na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. E no livro Patriarcas e Profetas, na página 205, ela diz, Jesus é o nosso amigo, e todo o céu se interessa em nosso bem-estar. E nossa ansiedade e temor entristecem ao Espírito Santo de Deus. Tratando sobre esse tema do cuidado com a mente, nós podemos relembrar da história de Daniel. Daniel que quando foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia, ele passou por severas provas, e uma delas foi logo quando eles chegaram em terras estrangeiras, quando eles foram participar de um concurso, e diante ele e seus amigos foram oferecidas opções, inclusive de alimentação, para que eles tomassem e estivessem aptos para participar daquele concurso. Mas, você pode ler na sua Bíblia, Daniel 1, verso 8, diz que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel, ele escolheu não comer daquilo porque ele sabia que aqueles alimentos, muitos deles impuros e impróprios,
conforme a palavra de Deus, entre outros, causariam dano à sua forma de pensar, ao seu equilíbrio emocional. Então ele ele tomou a decisão de não se contaminar, ou de não fazer uso daquela alimentação, para que a sua percepção mental ela não fosse afetada. Talvez você já experimentou isso. Comeu alguma coisa que não te fez bem e nem te deixou raciocinando direito, sim ou não? Às vezes a gente come alguma coisa que não nos faz bem e isso atrapalha, inclusive, a nossa forma de pensar. E, irmãos, nesse momento, a Bíblia diz que, o apóstolo Tiago escrevendo, ele diz que o inimigo, o adversário de Deus, anda ao nosso redor como o quê? Como um leão, procurando uma oportunidade para nos atacar. E é nessa hora que a nossa mente está... A irmã White usa uma expressão embotada. Nesse momento em que a nossa mente está desequilibrada, está desconectada das coisas celestiais, é que o inimigo encontra uma oportunidade de lançar sobre nós os seus dardos inflamados, nos atingir e, por vezes, nos fazer fracassar. Nós devemos estar atentos e pedindo a Deus ajuda para que a nossa mente seja todos os dias protegida e protegida com a paz de Deus que excede todo o entendimento. E aí, como é que a gente faz então para lidar com essa situação de um controle emocional, de um cuidado com a nossa mente, para estarmos, enfim, andando e vivendo de acordo com a vontade de Deus? Nós precisamos então submeter as nossas emoções, os nossos sentimentos, à influência divina. A necessidade e a relevância de uma atitude humilde, de submeter agora os nossos pensamentos, a nossa vontade, à vontade do Senhor, conforme está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, e aí eu te convido a abrir, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Pedro, que por vezes, enquanto esteve vivendo com Jesus, em vários episódios demonstrou um transtorno de ansiedade, querendo resolver as coisas do próprio jeito, tentando antecipar muitas vezes os planos do Senhor. Agora ele escreve, transformado para uma igreja, dizendo, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 6, ele diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. E aí no verso 7 ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus, diante da poderosa mão de Deus, e lançarmos aos pés do nosso Senhor toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Deus cuida de nós. E aí, nessa tentativa de alinhar os meus pensamentos de acordo com a palavra do Senhor, nós também não ficamos desamparados. A Bíblia nos ensina como pensar, como proceder. E aí eu te peço para voltar novamente à carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, quando Paulo diz, nessa tentativa de nos ajudar a construir um quebra-cabeças mental sobre o que pensar, o que deve preencher a nossa mente, para que, enfim, nós tenhamos uma conexão liberada, plena e rápida com o Senhor. O apóstolo Paulo nos diz assim, Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, vamos ler juntos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como que nós devemos preencher o nosso pensamento? Com essas coisas. Com coisas que sejam verdadeiras, coisas que sejam respeitáveis, coisas que sejam justas, coisas que sejam puras, coisas que sejam amáveis, coisas de boa fama. Essas coisas devem, portanto, preencher
o nosso pensamento. E é impossível manter a mente focada nas coisas de Deus sem ter o hábito da leitura da Bíblia e o hábito da oração. Se a gente quer preencher a nossa mente com pensamentos que estejam alinhados com a vontade de Deus, a Bíblia precisa ser a nossa leitura diária, a oração precisa ser a nossa ação diária, para enfim fortalecermos a nossa comunhão com o Senhor. Cuide, portanto, com o que você pensa, porque o que consome a sua mente controla a sua vida. Aquilo que preenche a sua mente controla a sua vida. Livro Fundamentos da Educação Cristã, página 451. A irmã White diz: a mente é constituída por aquilo de que se alimenta. Então, se eu me alimento de coisas positivas, a minha mente será positiva. Se eu me alimento de coisas negativas, a minha mente será negativa. Se a minha mente ela é preenchida por pensamentos verdadeiros, respeitáveis, puros e amáveis, serei uma pessoa verdadeira, amável, respeitável e pura. Os meus pensamentos serão assim, e esses pensamentos ajudarão na formação do meu caráter. Isso é muito importante porque, por vezes, não consideramos a importância dos pensamentos e ficamos como presas fáceis para a atuação do adversário de Deus. Porque se nós pararmos para pensar quanto tempo hoje nós gastamos meditando na palavra de Deus, ou em coisas que nos aproximam de Deus, em contraste com coisas que não nos enobrecem, coisas que nos afastam de Deus, talvez cause uma preocupação em nosso coração. Tenho eu dedicado realmente tempo na presença de Deus para que os meus pensamentos estejam em conformidade com a vontade do Senhor? Semelhantemente ao corpo, a mente deriva a sua força do alimento que recebe. Ela se alarga e se eleva por meio de pensamentos puros, fortalecedores, e se estreita ou fica pequena com pensamentos terrenos e rasteiros. Conselhos aos professores, pais e estudantes, página 121, também da irmã Ellen White. Aí Scott Hahn, um grande pensador religioso, ele disse o seguinte: se não enchermos nossa mente com oração, ela se encherá de ansiedade, preocupações, tentações, ressentimentos e lembranças indesejáveis. Ou seja, não existe espaço vazio. Até um ditado que diz, né, que a mente vazia, ela é a oficina do adversário do Senhor. A nossa mente precisa estar preenchida de coisas boas. Precisa, segundo esse pensador, precisa estar preenchida de comunicação com Deus, da oração, com a palavra do Senhor. Porque se ela estiver vazia, ela será um depositório, será um local onde será colocado pensamentos impróprios, indesejáveis, ressentimentos, preocupações, tentações e ansiedade. Ou seja, nós precisamos estar atentos e constantemente estar ajustando o foco, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou na sua carta aos Colossenses, que nós devemos pensar nas coisas do alto. Colossenses 3, 1 e 2 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nós precisamos investir tempo na construção de bons pensamentos. Precisamos investir tempo e ocupar o nosso tempo e pensamentos diariamente com as coisas de Deus. Assim, nós teremos condições de estarmos cada vez mais alinhados e comprometidos com a vontade do Senhor. Talvez fale para alguém que esteja lutando dia a dia com essa situação, de estar preocupado com as coisas da vida, de estar preocupado talvez com uma fatura de cartão de crédito, preocupado talvez com um resultado de um exame que está aguardando, preocupado com a enfermidade que está enfrentando, preocupado com a condição financeira da sua família, preocupado com a
com a própria família, com a espiritualidade dos filhos, do esposo, da esposa, enfim. Falo para alguém que está cansado de sofrer de ansiedade. A palavra do Senhor, ela traz a solução para nós. Jesus Cristo continua de braços abertos para nos ajudar. Demorando o pensamento no amor de Deus, o nosso Salvador, contemplando a perfeição do caráter divino e reclamando a justiça de Cristo como nos pertencendo pela fé, nós seremos transformados na mesma imagem de Cristo. O nosso pensamento deve se demorar no amor de Deus, o nosso Salvador. A mente, ela gradualmente se adapta aos assuntos sobre os quais ela se permite demorar. Se a nossa mente ela se demora em assuntos triviais, nós seremos pessoas também triviais. Se a nossa mente se demora em assuntos celestiais, nós estaremos garantindo as credenciais de cidadãos celestiais. Se só se ocupa a mente com assuntos comuns, com a exclusão de temas grandes e altíssimos, a mente se torna reduzida e enfraquecida. Livro Conselhos sobre Educação, página 62. As palavras e o caráter de Cristo devem ser frequentemente o assunto de nossos pensamentos e o tema das nossas conversações. E cada dia, algum tempo deve ser consagrado especialmente à devota meditação nesses temas sagrados. Quer se tornar mais semelhante a Jesus? Quer ter uma mente alinhada com a vontade do Senhor? Demore o seu pensamento em Cristo. Demore o seu pensamento nas coisas celestiais. No livro Caminho a Cristo, na página 75, a irmã Aisha, ela diz: como é importante que falemos somente aquilo que promove força espiritual e vida. E ela diz que o tema constante da nossa conversa seja Jesus, aquele que vive para fazer intercessão por nós perante Deus o Pai. Que Jesus seja o nosso primeiro pensamento, que Jesus seja o centro do nosso pensamento, que as dificuldades mentais e emocionais que enfrentamos, elas sejam postas aos pés de Jesus para que Ele nos ajude a restabelecer a nossa condição espiritual, para assim mantermos, portanto, a nossa condição espiritual. Talvez eu fale para alguém nessa noite que tem lutado para colocar o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida. Talvez fale para alguém, repito, que esteja sofrendo de ansiedade por algo que pode acontecer. Algumas pessoas dizem, né? Sofrendo por antecedência, por algo que pode acontecer. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você mesmo passe por esse tipo de problema. Hoje, novamente, nós somos convidados a viver um relacionamento mais intenso e real com o Senhor Jesus Cristo. Buscando, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, renovar a vossa mente para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos da transformação, e essa transformação virá a partir da renovação da nossa mente. Renovar os nossos pensamentos, demorar o nosso pensamento nas coisas do alto, demorar no nosso pensamento em Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso intercessor. E é impossível ter clara concepção das coisas eternas, a menos que a mente seja treinada a demorar-se sobre temas elevados. Não faz sentido eu desejar ir para o céu, viver eternamente com Jesus. Não faz sentido eu dizer que aguardo a volta do Senhor Jesus, se Ele não é a prioridade dos meus pensamentos. Jesus deve ser todos os dias a nossa prioridade. Jesus deve ser todos os dias o nosso primeiro e o centro dos nossos pensamentos. E hoje, o Senhor nos faz um convite específico para desfrutarmos da presença dEle. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 94. Salmo 94, o salmista
expressando a sua vontade e desejo pela presença do Senhor na sua vida. Ele ora ao Senhor, apelando pela justiça divina. Salmo 94, no verso 19, e ele diz assim: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Em outra versão, nós lemos o seguinte: quando a ansiedade já me dominava, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Diante dos nossos problemas, nós podemos ter certeza que Jesus trará o alívio que nós precisamos. E ele diz, e ele deseja que tenhamos um equilíbrio emocional para que a nossa confiança, a nossa fé, a nossa fidelidade estejam em harmonia com a sua palavra. E ele faz um convite para mim e para você, que estamos cansados e sobrecarregados de lutar constantemente com as nossas tendências pecaminosas, lutarmos constantemente para colocarmos o Senhor como o primeiro lugar em nossas vidas. Ele faz o seguinte convite: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E ele conclui dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje nós temos a oportunidade de trocarmos todo o fardo que carregamos, todo o peso que levamos, todas as nossas dificuldades, quer sejam elas físicas, quer sejam elas mentais, quer sejam elas espirituais, colocar todas essas dificuldades aos pés do Senhor e tomar sobre nós aquilo que Ele oferece, o alívio que Ele nos dá, o descanso para as nossas almas. Jesus se importa conosco, Ele se importa com a nossa condição mental. E lembramos, todas as vezes que a nossa mente está disponível, preparada e equilibrada, nós teremos condições de ouvir mais claramente a voz do Espírito Santo dizendo para nós: este é o caminho, andai por ele. Quantos nessa noite aceitam a graça de Jesus, aceitam o descanso e o alívio que Ele oferece, e aceitam o desafio de dizer: Senhor, quero continuar, ou quero colocar o Senhor como a prioridade da minha vida, quero ter o Senhor como centro do meu pensamento, quero ter o Senhor como a minha prioridade. Nós ouviremos uma mensagem musical nesse momento, e à medida que a música for sendo cantada, se esse for o desejo do seu coração, ao final se levante para orarmos juntos, pedindo para que Deus nos traga o consolo, nos traga o alívio, nos traga o descanso necessário e, sobretudo, nos dê o privilégio de caminharmos na sua presença, alinhados com a sua vontade. Se está vivendo na escuridão, parece que o dia nunca vai chegar. Se o seu passado faz a lágrima rolar, não esqueça, Deus está a te amparar. Se a vida já não faz sentido algum, se amigos se afastaram sem dizer adeus, se alguém te fez chorar, se está em provação, não esqueça, Deus não vai te abandonar. Deus quer te abençoar.
Se o sofrimento ronda o seu viver, parece que a esperança já se foi. Amigo, existe um Deus que cuida de você, que limpa as feridas do viver. Só Cristo traz consolo na aflição. Só Ele é abrigo em meio ao temporal. Em Cristo há poder, vitória sobre o mal. Descanso em seus braços acharás. Deus quer te abençoar, tirar a sua dor, te oferecer a paz, fazer você feliz. Deus quer te abraçar, trazer libertação. Confia que Ele vai agir, seguro em suas mãos. Confia que Ele vai agir, seguro em suas mãos. Amém. Amém. Louvado seja Deus por sua decisão. Deus quer te abençoar. Deus quer te abraçar. Deus quer tirar a sua dor. Deus quer te fazer você mais do que vencedor. Oremos. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A tua graça é infinita, o teu amor é insondável, o teu poder é incomparável. Nas tuas mãos, Senhor, entregamos novamente as nossas vidas, pedindo que o Senhor cuide de nós, pedindo que o Senhor nos abrace, pedindo que o Senhor nos abençoe. Tu sabes, ó Deus, os problemas que nós temos, os problemas que nós enfrentamos. E nós queremos, novamente, entregar os cuidados das nossas vidas em tuas mãos, para que o Senhor cumpra em nós os teus planos, o teu propósito. Dá-nos, Senhor, o privilégio de todos os dias ouvirmos a tua voz. Dá-nos o privilégio de todo dia andarmos na tua presença. Pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe também a nossa família. Abençoe a nossa igreja. Abençoe a nossa vizinhança. Abençoe os nossos planos e projetos. Que todos eles estejam de acordo com a tua vontade. Dá-nos, Senhor, o teu perdão, a tua paz, a paz que excede todo o nosso entendimento, e que essa paz guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos e confiantes, não porque nós temos merecimento, mas oramos agradecidos e confiantes no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus continue a nos abençoar e nos dê uma excelente semana.